Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos! Nessa aula, nós iremos resolver as atividades de Química da semana 1 do PET 6. Nós já estamos no 6. Nossa, pessoal, como o tempo passa rápido, né? Essa aula ela é continuação do PET 5. Lá no PET 5, nós introduzimos equilíbrio químico. Nessa aula, nós vamos ver equilíbrio nas transformações químicas. Mas antes da gente ir para a resolução das atividades, eu peço a vocês que se inscrevam no canal da Escola Online, ative as notificações e, se gosta da aula, deixa o like. Peço também que se inscrevam lá nas nossas redes sociais. Nosso Instagram está cheio de novidades. Nós estamos vindo aí com o Projeto Enem, o projeto Eu Não Erro Mais, projeto PISME. No nosso Instagram tem quiz toda semana. Tem lá o cronograma da postagem das aulas aqui do PET, das aulas teóricas, das aulas do nosso projeto Enem, né? Então, segue a gente lá. Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Nossa aula inicia depois da vinheta. Bom, pessoal, nessa semana nós não vamos ter aqui a introdução antes dos exercícios. A introdução ela é um pouquinho longa e aí eu preferi gravar ela de forma separada. Então aqui na descrição do vídeo vai ter o link da aula teórica. Por favor, assistam antes de ver a resolução. Se vocês assistirem a resolução antes de entender o conteúdo teórico, vocês vão achar de certa forma sem nexo. Então, por favor, vão aí na descrição desse vídeo e pegue o link da aula teórica, tá bem? Então vamos aqui iniciar as atividades. Atividade 1. Berthollet, enquanto servia a expedição de Napoleão no Egito, observou que nas margens dos lagos salgados havia como resultado da evaporação da água da solução salina a presença de carbonato de sódio no sedimento. Era perfeitamente conhecido o fato de que em laboratório ocorria o processo espontâneo. Então aqui, ó, o carbonato de sódio, quando em presença do cloreto de cálcio, vai formar o carbonato de cálcio e NaCl. A explicação que surgiu para a ocorrência do processo inverso foi a de que a inversão era causada. Então, na verdade, gente, essa aqui é uma reação de equilíbrio químico. Se essa aqui é uma reação espontânea em laboratório, por que então era observado a presença de carbonato de sódio sedimentado à beira do rio? Então vamos lá. Letra A. Pela presença de catalisador não conhecido no lago. Então quer dizer, gente, que no lago tinha catalisador e por isso que era formado aqui esse carbonato de sódio? Não, pessoal, lembrando que catalisador, e a única função, a única utilidade de um catalisador é que o equilíbrio químico vai chegar mais rápido. Tanto a reação direta quanto a reação inversa, o catalisador influencia nas duas, ok? Então, o catalisador não vai ser a explicação aqui. Letra B. Por variações na pressão barométrica nessa região. Gente, então, a pressão atmosférica vai influenciar aqui? Claro que não, gente. É a pressão atmosférica. Não vai ter variação de pressão aqui. Então, pressão não é o caso, né? E outra coisa, pressão ela só vai influenciar numa reação de equilíbrio quando nós tivermos substâncias gasosas, que não é o caso aqui também, tá bom? Pela pequena solubilidade do cloreto de cálcio em água. Gente, não. Cloreto de cálcio ele é um sal muito solúvel, também não é uma justificativa. Pelo grande excesso do NaCl no lago salgado. Então, pessoal, sim, nesse lago tem grande concentração de cloreto. E a gente sabe que quando nós temos um aumento de concentração, o equilíbrio ele é deslocado no sentido contrário, no sentido de consumir esse excesso. Então, esse equilíbrio é deslocado no sentido da esquerda, produzindo assim maior quantidade dos reagentes, certo? Então, por ter um grande excesso de cloreto de sódio,
cloreto de sódio vai ter uma grande formação do carbonato de sódio, que é o sedimento formado lá na margem do rio, e essa substância que ela vai ficar solubilizada em água porque ela é muito solúvel, tá bom? Então, a letra D é a alternativa. Por que a E está errada? Pelas diminuições drásticas da temperatura durante a noite. Bom, gente, não é por conta disso, porque se a temperatura ela diminui à noite e durante o dia está quente, então não ia ficar havendo esse sedimento de carbonato de sódio o tempo todo, certo? Então também isso aqui não é uma opção. Resposta correta da atividade 1, letra D. O deslocamento aqui do equilíbrio foi porque uma das substâncias aqui, ela está em maior concentração, e aí quando nós temos esse aumento de concentração, o equilíbrio se desloca no sentido inverso, certinho? Então por isso que a gente observa aqui a formação do sedimento de carbonato de sódio. Vamos para a próxima atividade. Atividade 2. A reação de fotossíntese é, então, gás carbônico reage com água, formando glicose mais gás oxigênio. É uma reação endotérmica positiva. Ela precisa de energia para acontecer. Assumindo que a reação está no equilíbrio e que a célula vegetal é um sistema isolado, o que é correto afirmar? Então, letra A. Quando a pressão parcial de oxigênio é aumentada, então, se a pressão aqui desse gás ela é aumentada, é o mesmo que, por exemplo, aumentar aqui a concentração, né? Aumenta a pressão, o equilíbrio se desloca na direção da formação do produto. Não. Se eu aumento aqui a pressão parcial dessa substância, o equilíbrio se desloca no sentido contrário, de formação dos reagentes. Então, letra A não está correta. Quando se aumenta a temperatura, o equilíbrio se desloca no sentido de formação do produto. Bom, aumentar a temperatura, toda vez que a gente eleva a temperatura, o equilíbrio é deslocado no sentido da reação endotérmica. Então, a reação endotérmica é a reação aqui direta. Então, sim, letra B está correta. Letra C, por que tá? Não, a gente não pode marcar. Quando se remove um pouco de glicose, então aqui, se eu remover, significa que eu estou diminuindo a concentração. O equilíbrio ele vai deslocar para formação de produto, né? Então, não no sentido de formação de reagente, porque aqui a concentração diminui. Quando a concentração de substância diminui, o equilíbrio é deslocado no sentido de produzir mais essa substância, né? Então, C está errado. Letra D. Quando a pressão atmosférica aumenta, o equilíbrio se desloca no sentido de formação dos produtos. Então, gente, falou de pressão, a gente tem que ver aqui, vai interferir apenas nas substâncias gasosas. Então, aqui a gente tem a mesma quantidade molar de substância gasosa do lado do reagente e produto. Então, o aumento de pressão, ela não vai influenciar, tá bom? E por último, a adição de água desloca o equilíbrio no sentido dos reagentes. Gente, adicionar ou retirar água não vai interferir, porque a água é uma substância líquida. Lembrando que substância líquida e substância sólida não interferem no deslocamento do equilíbrio. Por quê? Porque as concentrações de uma substância líquida e sólida não mudam. Se a concentração não muda, o equilíbrio não é afetado. Certinho? Então, por isso que a atividade 2, resposta correta, letra B. Atividade 3. Os óculos fotocromáticos possuem lentes que contêm cristais de cloreto de prata, incorporados direto ao vidro. Quando a radiação ultravioleta do Sol atinge os cristais de cloreto de prata, as lentes escurecem e, em ambiente escuro, elas clareiam, de acordo com a reação. Então, aqui, gente, o cloreto de prata, que ele é transparente, na presença da energia luminosa, vai formar prata, que é escura, e cloro, dissociado. De acordo com o texto e seus conhecimentos, assinale a alternativa incorreta. O aumento da incidência de luz desloca o equilíbrio para a direita, fazendo a lente escurecer. Então, gente, aumentar aqui a incidência de luz vai fazer o equilíbrio se deslocar no sentido contrário, né? No sentido de formação de produto. Então, sim, está correto. Os átomos de prata se recombinam com átomos de cloro para formar
o cloreto de prata, absorvendo energia. Então, gente, absorve energia para ocorrer aqui a dissociação. Quando eles recombinam, eles liberam energia. Então, a alternativa B ela tá errada, né? Então, quando se para quebrar essa ligação precisa de energia luminosa, precisa de energia. Então, absorve energia nesse sentido, no sentido contrário, libera energia. Então, não é aqui o termo correto, seria liberando energia, certo? Os óculos fotocromáticos representam um exemplo do princípio de Le Chatelier. Sim, gente, né? O princípio de Le Chatelier é o princípio do deslocamento químico. Então, essa reação aqui, ela é uma reação de equilíbrio. Se algum dos fatores, se houver alguma perturbação, o equilíbrio vai ser deslocado. Em ambientes escuros, a maior produção do cloreto de prata, clareando as lentes dos óculos. Sim, porque sem essa energia luminosa, a tendência é combinar aqui a prata com cloro e formar aqui a substância, esse sal que é estável, certo? E o aumento da concentração de prata desloca o equilíbrio, favorecendo a produção do cloreto de prata. Sim, né? Aumentou a concentração de um produto, o equilíbrio se desloca na formação do reagente. Correto. Então, resposta da 3, letra B. Atividade 4. Uma das principais fontes de fertilizantes é a amônia, obtida pelo processo Humber através da reação. Então, 1 mol de gás nitrogênio reage com 3 mols de gás hidrogênio, formando 2 mols de gás amônio. Essa reação ela é exotérmica, liberando 26,2 kcal de energia. Considerando que a reação esteja em equilíbrio, para se aumentar a concentração de amônia, então aumentar aqui a concentração do produto, deve-se aumentar a temperatura do sistema? Gente, essa reação aqui, no sentido direto, é uma reação exotérmica. É uma reação que libera energia. Então, se você aumenta a temperatura, você vai estar no sentido da reação endotérmica, né? De formação de reagentes e não de produto. Então, letra A não pode. Aumentar a pressão do sistema. Então, gente, a pressão do sistema, ela está diretamente relacionada com os volumes. Quando eu aumento a pressão, a tendência é aumentar a quantidade de substância que está em menor volume. Então, aqui, ó, eu tenho 1 mol de nitrogênio com 3 mols de hidrogênio. Então, um total aqui, ó, de 4 mols gasosos aqui. 4 mol de substâncias gasosas reagentes. E aqui eu só tenho 2. Então, se eu aumentar a pressão, eu vou deslocar no sentido do menor volume. Então, sim, eu vou aumentar a produção de amônia. Então, essa é uma opção de aumentar a concentração de amônia. Reduzir a pressão é o contrário, né? Se eu reduzir, vai tender a formar reagentes. Se eu retirar nitrogênio, também o equilíbrio vai ser deslocado no sentido de produzir gás nitrogênio. E se eu manter a pressão do sistema constante, nada acontece. Certo? Então, a letra B é a alternativa que responde à atividade 4. Última atividade. A ozonosfera, camada gasosa composta principalmente de gás ozônio, filtra boa parte dos raios ultravioletas emitidos pelo Sol. A reação que descreve a formação do ozônio está abaixo. Então, 3 mols de gás oxigênio forma 2 mols de gás ozônio. Essa reação aqui, ó, ela é endotérmica, ΔH maior que 0. Sobre esse assunto, assinale a alternativa incorreta. A reação para a formação do gás oxigênio é exotérmica. Então, gente, se formar o ozônio endotérmica, ao contrário, formar o oxigênio é exotérmico. Então, tá correto. O aumento da temperatura favorece a formação de gás ozônio. Gente, aumentar a temperatura, o equilíbrio é deslocado no sentido da reação endotérmica. Então, sim, aumenta a temperatura, forma mais ozônio. Tá correto. A diminuição da temperatura favorece a formação de gás ozônio. Não, diminuição da temperatura favorece a reação exotérmica, que é a formação de gás oxigênio. Então, a letra C é a incorreta e a resposta da atividade. Vamos lá, ó. Em um sistema fechado, o aumento do volume favorece o gás oxigênio. Então, gente, o sistema fechado
do volume favorece. Aumentar volume é diminuir pressão. Quando a gente diminui pressão, desloca o equilíbrio em onde tem maior volume. Então tá correto. Em um sistema fechado, o aumento do volume favorece a formação de gás e oxigênio. Essas duas alternativas estão falando a mesma coisa, certinho? Então, a resposta correta da atividade 5, letra C. Finalizamos, então, as atividades dessa semana. Lembre-se que, se teve alguma dúvida aqui nos exercícios, volta lá na aula teórica, está aqui na descrição desse vídeo e assista, é muito importante. Essa aula teórica é tanto para essa semana 1 quanto para a semana 2. Então, por isso que é muito importante que vocês vejam esse conteúdo teórico. Certo, pessoal? Se surgiu alguma dúvida, deixe um comentário que vai ser um prazer responder. Tchau, pessoal! Até semana que vem, continuando o mesmo conteúdo de Princípio de Le Chatelier. Certinho? Tchauzinho, pessoal!